Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como tem passado os dias? Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, né? Graças a Deus. Apesar de distantes, mas estamos aqui todos bem, né? Para dar continuidade à nossa semana, né? Para participar da nossa EBD. Então, olha só. Vocês lembram que semana passada a gente estava estudando lá em Gálatas? Gálatas 5:22, certo? E a gente estudou sobre o quê? Nós estudamos sobre o amor, não é isso? Então hoje nós vamos ver, vamos dar continuidade, vamos ver sobre o que nós vamos estudar, certo? Então todo mundo abre a Bíblia lá em Gálatas, certo? 5:22. Diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a felicidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, olha só, nós estudamos sobre o amor e depois do amor vem a alegria. Então, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alegria. Então, olha só, uma coisa que é muito importante nós sabermos e eu dizer a vocês também, né? Se vocês já sabem disso, se vocês não sabem, vão descobrir é que a alegria, a nossa alegria, ela provém do Senhor, certo? Então, só quem pode nos dar a verdadeira alegria é Cristo, certo? Outra coisa é que, a partir do momento que nós convidamos o Espírito Santo do Senhor para morar dentro de nós, é Ele quem nos traz essa alegria, certo? É Ele quem nos traz essa alegria verdadeira, certo? Não só alegria supérflua, certo? Porque às vezes a gente se alegra porque ganha um pirulito. Só que aí acaba que o pirulito acaba, não é? Chega uma hora que a gente come o pirulito e ele acaba. E é uma alegria passageira, certo? E a alegria que nós temos em Cristo, ela não acaba. Ninguém tira de nós, ninguém consegue roubar essa alegria da gente, sabe? A alegria que Cristo nos dá é uma alegria que ela não tem, tipo, oscilação. Ela é uma alegria plena, certo? Nós temos plena alegria com Cristo, tá bom? Então, se o nosso coração, se a nossa mente, se a nossa vida estiver conectada com o Espírito Santo de Deus, nós sempre teremos alegria no nosso coração, certo? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê alegria, né? Que o Senhor continue cuidando de nós, tá bom? Então, vamos orar. Fechem os olhos e vamos orar com a Ti. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, graças te damos, meu Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu, Deus, que nós estivéssemos aqui. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelas chuvas de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, e pelo teu zelo, Senhor, para a vida de cada um de nós, para a vida das nossas crianças, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e erros cometidos, meu Senhor, contra ti, Deus, ferindo a tua santidade, Deus. Então, nos perdoa, Deus, e ser conosco, meu Pai. Nos ajuda, Deus, cada dia mais, Senhor, a caminharmos em teus caminhos, Deus, e a seguirmos, meu Senhor, firmes em teus propósitos, Senhor, para a nossa vida, Deus. Nos dá, Senhor, um domingo abençoado, Deus, um início de semana, Deus, e um restante de dia em tua presença, Deus. Louvado seja o teu santo nome e que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, cuidando da vida de cada uma dessas crianças. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, traz alegria, Senhor, junto com o teu Santo Espírito, Senhor, aos nossos corações, Deus, Senhor, aos nossos lares, meu Senhor, às nossas vidas, meu Senhor. Alegria verdadeira, Deus, que nós só encontramos em ti, Deus. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Certo? Então agora nós vamos passar para a nossa EBD, tá? Beijo! Bom dia, crianças, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. Continuamos orando para que tudo isso possa passar logo e que nós possamos voltar para as nossas atividades normais, né? Do jeito que vocês gostam, tem os momentos de louvor, nossos momentos de leitura da palavra, os momentos do lanchinho também, das atividades e das brincadeiras. É muito bom, né, estar em comunhão com os nossos amiguinhos. Mas tudo isso, se Deus quiser, vai passar logo, logo. E hoje nós temos mais uma aula, né? Espero que vocês estejam gostando das lições, dos ensinamentos que as tias estão trazendo para vocês. E hoje, tia vai contar a história de uma parábola, que é muito conhecida na Bíblia. Jesus contava muitas parábolas, não é mesmo? Vocês lembram? Tem a parábola do semeador, a parábola da pérola escondida, do tesouro escondido, do grão de mostarda.
E hoje tia vai contar uma parábola muito especial, que é o joio e o trigo. Quem já ouviu falar dessa parábola? Eu acho que vocês já ouviram, não sei se vocês se lembram, mas eu acho que vocês já ouviram falar, acho que alguma tia já contou a historinha pra vocês. Mas hoje a gente vai relembrar essa parábola. Tia vai ler um trecho, um primeiro trecho, que é sobre a parábola, e depois tia vai ler a explicação da parábola que Jesus, ele deixou a história e deixou a explicação pra gente. Então, tia vai ler primeiro a parábola, tá certo? Tá lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. Tia espera um pouquinho pra vocês abrirem, tá certo? Mateus, capítulo 13, versículo 24. Abriram? Tia vai ler. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Muito bem. Aí tia vai trazer primeiro uma explicação aqui. Alguém sabe aqui o que é joio e o que é trigo? No sentido literal da palavra. Aí tia foi procurar. Tem uma historinha aqui explicando melhor essa parábola. O joio é uma vagem. Tia não sabe, tia não tem uma imagem dela, mas é uma vagem que ela só presta para ser ração de animal. Não serve para a gente comer, o humano comer. E o trigo, o grão de trigo, é o que faz para fazer, é o grãozinho que usa para moer e fazer a farinha que faz bolo, pão, macarrão. Vocês lembram? Vocês já comeram, né? Tudo isso. Então, não nasce aquela farinha, nasce o grãozinho e o grãozinho ele vai para uma fábrica e ali eles moem aquele grãozinho até virar farinha e dá para fazer essas coisas todas. Então, o joio é uma coisa ruim, o trigo é uma coisa boa, é uma coisa útil. E aí, de onde vem, né? Jesus contou essa história que esse homem foi lá, preparou sua terra bem direitinho, plantou as sementes de trigo e foi embora, dormir. Mas aí veio um vizinho mau, um homem mau, e jogou as sementes do joio no meio do trigo. E o fazendeiro não tinha como saber, né? Porque ele não estava lá vigiando a plantação dele. E aí, como era semente, não tinha como ele ver que era diferente. E aí, quando começou a crescer, o joio começou a crescer no meio do trigo. Os dois começaram a crescer juntos. E aí, os empregados contaram para o dono lá que veio alguém e colocou joio no meio do trigo dele. Pensou que ele tinha feito uma coisa errada. E aí, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles queriam arrancar o joio. Perguntaram ao dono se eles podiam arrancar o joio do meio do trigo. Só que não podia. Por quê? O que é que o fazendeiro falou? Que é perigoso querer separar o trigo do joio quando são pequeninos ainda. Porque podemos acabar arrancando o trigo junto com o joio. Porque as plantinhas são muito parecidas. Vamos esperar que elas cresçam e depois, na colheita, separamos os dois. Guarda o trigo, queima o joio. E foi isso que eles fizeram. Mas o que Jesus queria ensinar com isso? E aí, vem os versículos da explicação que tia falou. No mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 13, vão lá para o versículo 36. Foram? Tia vai ler agora. A explicação da parábola do joio. Tem aqui até o título na minha Bíblia. Então, ele deixou a multidão e foi para casa, Jesus. Ele estava contando essas parábolas, né? Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vocês entenderam a explicação? Então, tia vai lá trazer mais uma explicaçãozinha para vocês dentro da explicação de Jesus. O que foi que Jesus falou? Que o campo é o mundo. Quem semeou a boa semente? Quem era o dono lá do campo? Jesus, Deus, o Filho do homem. Era Jesus. E a boa semente são os filhos de Deus. Aquelas pessoas que são salvas por Deus. O joio, que é justamente a plantinha que não serve para nada, ela é a semente ruim, são os filhos do maligno, são aquelas pessoas más. A gente sempre fica perguntando, né? Deus fez o mundo, por que Deus não só colocou pessoas boas? Não, porque Deus, lá no Éden, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que aconteceu? Adão e Eva, eles comeram, e aí eles pecaram contra Deus. E aí o que foi que aconteceu? Aqui explicando que eles não podiam comer, mas a serpente falou que eles não fariam nada de errado se eles desobedecessem a Deus, mas eles foram lá e comeram, né? Desobedeceram a Deus, erraram, pecaram e seguiram a sugestão do inimigo de Deus. E desde então, muita gente escolhe dar ouvidos ao inimigo e faz aquilo que Satanás sugere, faz aquilo que é mal. Então, não existe só pessoas boas. Como nesse campo, o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. Então, nós convivemos juntos. Mas existe uma promessa muito boa de que a colheita vai ser o fim desta era. Então, quando Jesus voltar para nos buscar no fim dos tempos, vai acontecer aquilo que os empregados fizeram. Eles tiraram, quando cresceu o joio e o trigo, eles souberam dividir quem era joio, quem era trigo, e eles arrancaram o trigo e guardaram, e o joio, ele foi ser queimado. Então, quando a colheita estiver pronta, os anjos irão vir separar o joio do trigo, irão levar o joio, que são os filhos do maligno, para aqui, serão lançados na fornalha ardente, serão lançados no inferno, os filhos do maligno, o joio, e o trigo, como aqui fala, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, olha que coisa boa. Então, a promessa de salvação pra gente. Então, que nós possamos ser o trigo, que nós possamos ser filhos de Deus, fazer o que é bom, pregar a palavra de Deus, obedecer aos nossos pais, obedecer aos professores, fazer o que é bom, falar palavras boas, falar sobre Jesus, e seguir o caminho do reino de Deus, e nos desviar desse joio, nos separar desse joio e crescer para a glória de Deus. Então, é isso que... Aqui até fala uma frase muito bonita. Eu quero ser o trigo, eu quero ser colhido por Jesus e levado ao céu quando ele voltar. Quem quer também ser o trigo? Eu quero ser o trigo. Eu quero ser colhida e levada para o céu. Então, que Deus possa nos motivar cada dia mais a sermos mais do trigo, sermos mais trigo, né? Sermos cada dia mais buscarmos ser semelhantes a Ele, para que um dia Ele possa vir nos buscar e nos levar para a sua glória. Amém? Espero que vocês tenham gostado. E vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por nos guardar, por nos livrar do mal. Obrigada, Pai, por sermos o trigo. Obrigada por sermos filhos do Teu reino, ó Pai. E obrigada pela promessa de salvação, ó Pai, de que um dia Tu virás nos buscar e nos separar desse joio e nos levar para a Tua glória, Pai.
Ajuda-nos, ó Pai, a continuar, Pai, trabalhando para o Teu reino, Pai, fazendo o Teu serviço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!